Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Amigos do Noivo. Esse é um espaço onde nós nos reunimos como amigos do noivo e juntos preparamos o caminho para o nosso Senhor Jesus. Aqui é um espaço onde juntos nós aprendemos um pouco mais sobre a Bíblia, nós estudamos e meditamos na Palavra de Deus e aprendemos um pouco mais sobre escatologia, que é o estudo da volta de Jesus. Hoje é um dia bem especial, então estreia de quadro novo aqui no canal, então vou fazer um teste aqui, um quadro diferente. Então se você chegou até aqui, se você vai ver esse vídeo, já deixa o teu comentário porque é bem importante para eu saber se foi relevante para vocês, para eu continuar ou não a gravação desse quadro. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai analisar letras de músicas, que tem conteúdos escatológicos, músicas que falam sobre a volta de Jesus, e vamos trazer luz a essas letras, dessas músicas, à Bíblia. Então vamos comparar, a letra dessas músicas com a Bíblia e ver se o que está sendo cantado tem base bíblica e se está tudo certinho ali com a escatologia bíblica que foi deixada para nós ali através dos profetas, dos apóstolos e do próprio Jesus. Para estrear nesse quadro, uma música muito especial, uma música que tem uma mensagem escatológica muito forte, muito urgente, mas que ao mesmo tempo não é tão simples de se entender ali o significado dessa música por todas as pessoas. Então se a pessoa ela não tiver uma base escatológica pelo menos básica, ela provavelmente não entende o que ela está cantando, que é a música Indesculpável do F-Hope Music. Então não estou aqui para criticar a música, pelo contrário, é para elogiar. A música é linda, extremamente bíblica, profunda, mas eu estou aqui para trazer luz através da Bíblia, para que quando você for cantar essa música na sua igreja, no seu momento de oração, ou quando você colocar lá no seu carro para você cantar loucamente indo para o seu trabalho, você possa cantar com entendimento. Então como vai funcionar? Vou soltar pequenos trechos da música e vou trazer a minha análise à luz da Bíblia dessa música. Lembrando que, meus amigos, essa é a minha análise, então não quer dizer que foi isso, realmente isso, exatamente isso que o autor da música pensou enquanto estava escrevendo essa música, porque não tem como eu saber, mas trazendo aqui um pouco da minha contribuição à luz da Bíblia. Vou estar usando aqui como versão da Bíblia a versão NVI. Então, sem mais delongas, vamos iniciar então a análise da música Indesculpável do F-Hope Music. Engano se aproxima, como as nuvens cobrem o céu. O que parece ser tranquilo cobre a terra. Boa, então essa primeira parte, Então começa ali, o engano se aproxima como as nuvens cobrem o céu. E aqui, sem dúvida alguma, é uma referência direta ao que está escrito em Mateus 24:4. Então ali em Mateus 24, se você ainda não leu Mateus 24 e você quer entender Mateus 24, que é o sermão escatológico de Jesus, eu vou deixar em algum lugar aqui o link para um estudo que eu estou promovendo aqui no canal a respeito de Mateus 24. Mas em Mateus 24, os discípulos de Jesus pedem para o próprio Jesus sinais da vinda de Jesus e da implementação do reino de Jesus na terra. E o primeiro sinal que Jesus dá de alerta para os seus discípulos é para que eles tomem cuidado com o engano. Então vamos ler Mateus 24:4 juntos aqui para a gente entender. E diz assim: tenham cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o engano se aproximando e sorrateiramente encobrindo as nuvens, encobrindo a terra, como as nuvens cobrem o céu, ele traz referência ali direta, sem dúvida alguma, nesse caso, a Mateus 24:4. A gente pode também complementar essa análise, mostrando essa ação sorrateira do engano cobrindo toda a terra no final dos tempos, em 2 Tessalonicenses 2, no versículo 9, que diz assim: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Ou seja, aqui Paulo nos fala sobre a ação do perverso, que é o anticristo, que ele age segundo o poder do próprio Satanás para conduzir os que estão perecendo ao engano, a serem enganados. E o que essas pessoas que estão sendo enganadas, que estão perecendo, elas têm em comum? Elas rejeitaram amar a verdade de Deus. Elas rejeitaram amar a Bíblia. E ali diz também, o que parece ser tranquilo cobre a terra. E nessa linha a gente pode trazer uma referência ali
em 1 Tessalonicenses 5,3, onde o apóstolo Paulo ele traz uma advertência dizendo: quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e de modo nenhum poderão escapar. Ou seja, Paulo ele nos diz ali que no final dos tempos, através desse espírito enganador do anticristo, pessoas anunciarão paz e segurança, mas uma paz e uma segurança falsa, de modo que do nada, de repente, essas pessoas serão cobertas por repentina destruição e serão destruídas porque foram enganadas. E vamos seguir na análise da música aqui. Se levantem, atalaias, não deem sono a seus olhos. Boa! Então essa frase ela começa com se levantem atalaias, né? Então é um convite para que os atalaias fiquem de pé. E o que seria um atalaia, né? Como que a gente pode explicar o que seria um atalaia? Então a gente vai ir até Ezequiel 31 para a gente analisar isso, mas explicando o que seria um atalaia. O atalaia era um vigia, então em cima de torres, em cima de muralhas, né? Então vou pedir para o editor, que sou eu mesmo, colocar em algum lugar aqui uma imagem de um atalaia sobre uma torre ou sobre uma muralha. Existia alguém chamado atalaia, e qual que era a função desse atalaia? O atalaia, ele vigiava. Então o atalaia, ele era um cara vigilante. Ele ficava olhando, atento, para que se algum perigo viesse, inimigo, ataque a espada, se tivesse chegando alguma tropa ou algum perigo iminente, esse atalaia, ele precisava estar atento. Ele não poderia dormir, ele não poderia descansar os seus olhos. Porque se o perigo chegasse, esse atalaia tocaria o chofar, tocaria a trombeta e ele acionaria as tropas ali de emergência, acionaria o povo para que fossem para a guerra. Então a missão do atalaia era vigiar e alertar sobre o perigo. Por isso o atalaia, durante a sua missão, ele não poderia dormir, ele não poderia descansar os seus olhos, porque senão ele fracassaria na sua missão. Eu falei Ezequiel 31, mas Ezequiel 33, tá? Então vamos ler juntos aqui Ezequiel 33. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela. Essa palavra sentinela aqui, em algumas traduções você vai encontrar a palavra atalaia. E ele vira a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para divertir o povo. Então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der a atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte, uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Ou seja, Deus ele institui atalaias sobre a terra, atalaias que vão observar os movimentos do inimigo, que vão observar o avanço do adversário, e eles vão tocar uma sirene, né, uma trombeta, um chofar, no original é chofar, de advertência para alertar o povo, mostrar para o povo a iminência do ataque. Então esse atalaia ele não pode dar descanso aos seus olhos. Seguimos. Tava tudo tranquilo até aqui, né? Easy, dá pra entender tranquilo, mas a partir daqui começa a ficar um pouco mais complexo para as pessoas que não têm muita profundidade no tema entender. Então, o que a música diz ali? A mensagem é doce aos lábios, mas amarga aos que aceitam carregar. E aqui, se você nunca leu o livro de Apocalipse, é impossível que você entenda o que a música está dizendo, porque aqui faz uma menção muito clara e muito direta a Apocalipse 10, quando João ele recebe da mão do anjo um rolo, né? Ele recebe uma profecia, um rolo, e o anjo fala para ele comer. A gente já lê junto esse texto, tá, para você entender um pouco melhor. E quando o João ele come esse rolo, né, ele ingere, ele engole essa profecia, quando ele coloca na boca é doce como mel, mas quando ele engole, no estômago dele é amargo, é a profecia. O rolo que ele comeu é amargo no estômago dele. Então a gente vai ler junto isso. Então a gente pode ver que em Ezequiel 3, né, uma referência a isso também, né? Então vamos juntos aqui em Ezequiel 3.
Cara, abra a tua Bíblia aí, tá? Vai anotando, vai riscando a tua Bíblia, depois estude sobre isso. Não fique só na Bíblia do celular, não. Ezequiel 3, vamos lá. Diz assim: E ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: Filho do homem, coma este rolo que eu estou dando a você e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi e em minha boca era doce como mel. E agora a gente vai para Apocalipse 10:9, onde a gente vê essa cena basicamente se repetindo, mas agora com João. Eu vou começar do versículo 8, tá? Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pega-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. E vou voltar em Ezequiel 3 para a gente perceber um detalhe muito interessante. Depois que Ezequiel ele introduz, né, ele coloca aquela mensagem, ele come o rolo, ele coloca aquela mensagem para dentro dele. E aqui Ezequiel 3:4, depois ele me disse: Filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Ou seja, o objetivo aqui de Deus com os dois era que eles comessem esse livro, né, essa mensagem, porque o livrinho, né, o rolo, ele simboliza a profecia, a palavra profética vinda de Deus. Após eles comerem essa profecia, eles internalizarem essa profecia, a ordem era: vá e falem. Essa mensagem, ela ser doce aos lábios, mas amarga no estômago, amarga a quem aceita carregar, é porque, cara, quando a gente recebe essa mensagem, quando os nossos olhos são abertos, quando nossos ouvidos são destampados e nós recebemos a mensagem, a bendita esperança da mensagem da vinda de Jesus, né? Da vinda do reino do Senhor Jesus, essa mensagem nos deixa deliciados, nós ficamos em êxtase, nós ficamos numa sensação de lua de mel com essa mensagem. A alegria da esperança, do destino glorioso que nos espera é doce. Mas a responsabilidade de carregar essa mensagem, o peso, a responsabilidade de levar essa mensagem adiante, de profetizar, de falar para outras pessoas essa mensagem, ela é amarga. É como Jeremias disse: como fogo em meus ossos são as suas palavras. E é essa reflexão que a música quer deixar. Que a mensagem aos nossos lábios ela é doce, ela é gostosa, mas ela é muito amarga para quem decide andar sobre essa mensagem e carregá-la, porque carregar essa mensagem não é fácil, porque você vai pregar contra o engano. As pessoas estarão sendo enganadas, estarão perseguindo prazeres mundanos e transitórios e você vai pregar contra isso. Você vai ser odiado por causa dessa mensagem que você vai carregar. Ela é doce aos lábios, mas ao estômago é amarga, é difícil carregá-la. E agora a gente entra no refrão da música e agora que você já entendeu o porquê que a mensagem é doce aos lábios, mas amarga ao que aceita carregar, você vai entender o que ela está dizendo aqui também no refrão, mas vamos ouvir e vamos esclarecer ela do mesmo jeito, tá bom? Vamos lá. Eu como o rolo, leio o livro, medito na tua lei. Dia e noite eu como o rolo, leio o livro, serei fiel à tua mensagem. Mais uma vez pra gente ficar bem fixado com ela, tá bom? Eu como o rolo, leio o livro, medito na tua lei. Dia e noite eu como o rolo, leio o livro, serei fiel à tua mensagem. Boa. E aqui é bem simples, então a referência, eu como rolo, né? Então é uma referência direta àquilo que a gente acabou de ler, sobre você pegar essa profecia e você internalizar ela, você deixar com que essa profecia ela faça parte de você. Então é o que aconteceu com Ezequiel, o que aconteceu com João ali no Apocalipse, é você pegar essa profecia e permitir que ela internalize, que ela faça parte de você e que você carregue essa profecia e entregue ela para mais pessoas. O ato de Deus mandar, né, o ato
de Deus mandar o profeta comer o rolo, o ato do cordeiro mandar João comer o rolo, era para que ele internalizasse essa mensagem e profetizasse a outras pessoas. Ler o livro é autoexplicativo, é nós termos esse hábito de nos apegarmos a esse livro, nos apegarmos à profecia de Deus e lermos esse livro todos os dias. Meditar na lei dia e noite também. Então a gente tem esse conceito dito por Davi, dito por Josué, por exemplo, né? Então Salmo 1:2, Josué 1:8, você vai encontrar essa indicação de Deus para que os seus servos meditassem na lei de Deus dia e noite. Davi ele tinha esse hábito de meditar na lei de Deus dia e noite para que ele não pecasse contra Deus. Ele diz, né, a tua palavra escondi guardada no meu coração para que eu não pecasse contra ti. Josué também meditava na palavra, na lei de Deus dia e noite para que ele não pecasse e não deixasse com que o povo se desviasse do caminho. Então é um convite para que a gente não só leia o livro, mas que a gente medite no que o livro nos diz para que a gente seja livre do engano, que a gente ame essa verdade, a gente leia essa verdade, que é a palavra de Deus, a Bíblia, né? A profecia, a ponto de que a gente seja salvo por essa mensagem, seja salvo por amar e meditar nessa lei. E a parte de ser fiel à sua mensagem, ela é autoexplicativa, então pode estar fazendo referência a Mateus 24:13, por exemplo, que Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando Jesus ele fala às igrejas, né, no Apocalipse, ele também fala que aquele que perseverar até o fim será salvo e receberá de Jesus recompensas, né? Apocalipse 14:12 traz também essa perseverança dos salvos até o final e que isso produz salvação. E sem dúvida ser fiel a essa mensagem é a parte mais difícil, né? Então não basta a gente comer o rolo, ler o livro e meditar na lei do Senhor dia e noite, mas nós temos que ser fiel e fazermos o que pregamos, fazermos o que está escrito nessa palavra. E agora a gente entra na segunda estrofe, né? Então vamos lá para a gente entender o que diz. Eles procuram falsos mestres pra si mesmos, para saciar seus egos e desejos. Boa! Então eles procuram falsos mestres para si mesmos, para saciar seus egos e desejos. Então, cara, aqui é uma referência também muito clara a 2 Timóteo 4:3. Vamos lá. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 1 Timóteo 4 também traz uma mensagem que é bem complementar a isso, então vamos ler. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então nós vemos aqui Timóteo nos alertando que nos últimos dias as pessoas juntarão para si falsos mestres. Para quê? Para simplesmente saciar os seus egos e poderem fazer o que bem entenderem, para poderem seguir o espírito de engano com as consciências limpas. Tá tranquilo, meu pastor libera. Tá tranquilo, minha igreja deixa, entendeu? E aqui a gente vai para a próxima parte desse refrão, que basicamente ele repete a parte dos atalaias ali com um detalhezinho a mais. Então vamos lá. Boa, então aqui, de novo, não se enganem, atalaias, é uma referência muito clara a Mateus 24, ali 4, onde Jesus ele nos ensina, ele nos alerta a ter cuidado com o engano. Cartas vivas, né? Então, cartas vivas é uma expressão baseada ali em 2 Coríntios 3:3, em que o apóstolo Paulo nos chama de cartas escritas pelo Espírito de Deus. E profetizem, como a gente disse, comer o rolo não é para outro motivo a não ser internalizar essa mensagem e carregá-la, profetizar para outras pessoas.
E aí vai voltar de novo, né? A mensagem é dos seus lábios, mas amargos aos que aceitam carregar. E vai vir pro refrão. Então essa parte a gente vai pular porque a gente já viu ela aqui, né? Anteriormente. Então eu vou pra uma partezinha ali no final. E de novo, aqui na parte do Atalaia, reforçando mais uma vez, né, aqui na música, a necessidade de vigilância. Mateus 24, o final ali de Mateus 24 e Mateus 25 como um todo, Jesus ele nos ensina a como ser vigilantes, né, como sermos bons atalaias. Serei fiel à tua mensagem. Eu responsável pela mensagem. Pra esse tempo eu me torno indesculpável. Bom, e aqui é autoexplicativo, né? Ali falar de se levantar responsável, é tudo isso que já traz quando você ingere essa mensagem, você come o rolo, esse amargor que ele traz no estômago é a responsabilidade de replicar essa mensagem. A responsabilidade do amigo do noivo é preparar o caminho. E preparar o caminho é preparar pessoas, pregar o evangelho. João Batista, como protótipo perfeito do amigo do noivo, ele preparou os seus discípulos para que recebessem Jesus e se tornassem discípulos de Jesus. E ali na parte, a essa hora, né, esse tempo, eu entendo que ao mesmo tempo que essa hora e esse tempo pode estar falando ali na música sobre o tempo do fim, eu entendo que esse tempo é agora. É o tempo de nos levantarmos responsáveis como atalaias, é o tempo de abandonarmos as desculpas, né? E eu me torno indesculpável pode ser uma referência direta ali a Romanos 1:20, que diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ali, Paulo indica aos romanos que o conhecimento da verdade, a profecia deixada por Deus, os alertas que Deus nos deixou nesse livro, nos torna indesculpáveis perante Ele. Se eu não me engano é Mateus 7, mas se eu tiver errado eu corrijo na legenda aqui, mas Jesus ele tem um encontro com dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoas, Jesus ele fala, cara, eu te conheço, entrem benditos do meu Pai pro reino, né? E o segundo tipo de pessoas são pessoas que chegam diante de Jesus, Jesus olha para eles e falam, eu não vos conheço. E eles têm a desculpa na ponta da língua. Ele fala, Jesus, mas em teu nome pregamos, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios. E para Jesus, a desculpa desse segundo tipo de pessoa, ela não é aceita. Jesus fala, afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, não existem desculpas que possam nos safar da recompensa que virá no dia do Senhor. O dia do Senhor, ele é grande e ele é terrível. Ele é grande para aqueles que cumprem a palavra de Deus, que comem o rolo, leiam o livro, meditam na lei, mas também praticam essa lei, né? Que são fiéis. Esse dia é grande, mas ele é terrível para todos aqueles que estarão sob engano. Eu finalizo aqui esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, então se vocês gostaram, deixe aqui o like, se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas. Então é isso, tamo junto, tá? Até a próxima, um abraço, tchau, é nóis, tamo junto!